O que é Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, né? Ela afeta predominantemente a memória, né? A gente, com o passar dos anos, o envelhecimento cerebral, ele acontece de uma forma natural, né? A gente perde alguns neurônios, a gente tem uma diminuição da massa encefálica, isso é uma coisa natural da idade. Mas existe um processo neuropatológico que acontece em algumas pessoas que acelera isso, potencializa isso e faz com que dê início a esse quadro, essa doença neurodegenerativa. Ela foi descrita a primeira vez por um neurologista, patologista alemão chamado Alois Alzheimer, em 1906, né? Então é uma doença até relativamente nova, né? Conhecida assim, pouco mais de 100 anos, né? Ele observou exatamente uma pessoa, né, uma paciente que tinha as características que hoje a gente vê no paciente de Alzheimer, perda cognitiva, depois distúrbios comportamentais progressivos, né, e ele acompanhou ela até a morte, o óbito dela. E como ele era patologista também, depois ele foi fazer um estudo no cérebro, né, estudo anatomopatológico, e ele identificou duas das principais alterações que até hoje nós temos como base patológica da doença de Alzheimer, que é a formação das placas senis. São placas formadas por uma proteína patológica chamada beta-amiloide. Ela se acumula no espaço extracelular, impede assim, dificulta a comunicação entre os neurônios e causa morte celular. E também uma outra alteração patológica, que são os emaranhados neurofibrilares, que é formado também por uma outra proteína patológica, que é a proteína tau fosforilada. Então, essas duas proteínas patológicas se acumulam. Essa, no caso, os emaranhados neurofibrilares se acumulam dentro dos neurônios, ocasionando também morte precoce, morte acelerada dos neurônios. E isso faz com que diminua mais rápido a quantidade de neurônios, vai morrendo neurônios. Hoje também se sabe que nos pacientes com doença de Alzheimer ocorre uma diminuição progressiva da quantidade de sinapses, que são as comunicações entre os neurônios, e também tem muita evidência hoje mostrando um aumento do processo inflamatório, né, um aumento do estado inflamatório do cérebro, que tanto pode ser causa como consequência, né, da formação dessas proteínas patológicas. Então, basicamente, o anatomopatológico, vamos dizer assim, a patologia do que acontece no cérebro é isso, né, e a gente sabe que a evolução da doença de Alzheimer, ela compromete primeiramente, como eu falei, a memória, né? A memória de curto prazo, depois vai comprometendo também a personalidade da pessoa, traços comportamentais, até chegar a fases mais avançadas, né?